quero colocar diante de Ti a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é vida para nós. Eu peço a Ti, ó Deus, me ajuda, por favor, ouvir a Tua voz, e Senhor, que nenhum veneno, Senhor, saia da minha humanidade, mas que a Tua unção possa fluir para mim e para os meus irmãos. Senhor, nós todos somos os Teus filhos, e nós viemos nos encontrar contigo, então nós queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a receber esse alimento de hoje, para a glória do Teu nome, seja assim, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Eu gostaria de falar de algumas contradições, escândalos, riscos, desconforto do cristão. Aí você fala, vim na noite errada, calma, né? Eu queria ouvir alguma coisa mais encorajada, mas vamos deixar Deus falar conosco, amém? Quando a gente ministra nos Estados Unidos, né, a minha esposa é americana, então, com uma certa frequência a gente ministra lá, e uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu vou ministrar em inglês, mas eu falo com muita frequência, eu falo, se eu falar alguma coisa que você entendeu assim, será que ele quis dizer isso? Não foi o que eu quis dizer. Se tem alguma coisa que, não foi o que eu quis dizer. Amém? Eu sempre falo isso para eles, porque às vezes, né, você fala um negócio, mas eu sei que tudo que vem de Deus para nós, Ele vai nos consertar, Ele vai nos edificar, Ele vai trabalhar conosco, amém? Se Deus falasse assim, eu vou trazer para você uma pérola, que vai diferenciar você, no teu trabalho, na tua família, tal, você gostaria de receber? É uma dessa, hoje, acho que por isso que o Elias falou assim, né, olha, pega isso daqui, e não é a minha palavra, porque é a palavra do Senhor, então se você ouvir do Senhor, você vai sair daqui com essa pérola, amém? Glória a Deus. Vamos ler Atos, capítulo de número 10, você põe para mim, lindão, por favor? Ok, Atos capítulo 10, aqui ele vai falar o seguinte, o contexto o apóstolo Pedro, ele já estava fazendo umas viagens missionárias, e ele tinha acabado de ressuscitar Tabita, que é traduzido como gazela, né? Mas não é que ele ressuscitou a gazela, meus irmãos, ele ressuscitou a moça, né? Era uma moça de Deus, tal, cara, não é por nada não, mas uma ressurreição não é uma coisa muito comum de se ver, né? E então aquilo ali alvoroçou a cidade de Jope, e eles falaram assim, Pedro, fica mais um tempo com a gente, e Pedro ficou, não ficou, Pedro? Ficou, e o Pedro fica lá então em Jope, e só que ele fica na casa de Simão Curtidor, e não é que ele tinha uma Harley e pôs o óculos, não, curtidor quer dizer que o cara trabalhava com couro, né, então ele tinha um processo de trabalhar com couro, que é um processo, que é uma profissão, segundo o cerimonial judaico, é uma profissão imunda, é uma profissão que, pelo menos até 6 horas da tarde, mas o cara tinha que fazer todo dia aquilo. Então, essa profissão, quem fizesse essa profissão, quem trabalhasse com isso, tinha que ficar pelo menos 50 côvados, 22 metros de distância, até mesmo porque, não sei quantos já moraram em Suzano, tinha o cheiro da fábrica de papel, né? Imagina, não era muito diferente, né? Bom, vamos lá, então esse daqui era o contexto, tá bom? Aí ele vai falar o seguinte, havia em Cesareia, e essa Cesareia não é a de Filipe, é a Cesareia do Mediterrâneo, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, manda alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro.
Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, e caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, ou comum ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. E ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Por isso, quando fui procurado, vim sem objeção, sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 3 dias, a essa mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa, e de repente um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim, mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor ordenou que você nos diga. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo.
Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pendurando-o em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouvia falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Então, aqui, aí você volta no meu slide, por favor. Obrigado. Então aqui, queridos, a gente tem uns personagens para a gente observar, e quando a gente esmiuça um pouquinho esses personagens, o que a gente mais encontra é isso, são contradições, escândalos, riscos, desconforto do cristão, mas depois a gente vai encontrar uma grande coisa, que é a vontade de Deus. Quantos gostariam de encontrar a vontade de Deus? Fala: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Uau, a vontade de Deus. Que legal, né? Mas vamos passa então para mim. Então eu queria, assim, coisou lá. Foi. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, queridos, eu queria falar sobre Cornélio, porque Cornélio, preste atenção, Cornélio, ele não era um cristão, ele não era um judeu. Cornélio, ele era um centurião romano. Centurião, ele era um soldado de Roma. Só que Roma era aquela e quando eu não sei qual foi a chave da virada dele, que ele era diferente, que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que orava de contínuo a Deus, e ele fazia esmolas para o povo judeu. Isso daí, queridos, para essa sociedade, para aquele contexto, é como se ele estivesse financiando outro povo, porque os judeus que deveriam pagar para os romanos, mas aqui, os próprios judeus tinham um bom testemunho dele. No mundo islâmico, e aqui eu acho que o pessoal que foi, né, Igor, Marcelinho, Larissa, não sei, mais alguém teve lá nos Halalabala lá?
aquele canto, Pedro Ivo, né? No mundo islâmico tem alguns momentos no dia que eles estendem, onde eles estiverem, deu tal hora, eles estendem lá o tapetinho e eles oram. Faz parte daquele contexto. E a oração das 3 horas da tarde fazia parte do contexto judaico. Então, para que Cornélio ele tivesse orando a hora nona, que são 6 horas à frente, então 3 horas da tarde, então ele sabia de alguma coisa, ele tinha um temor de Deus no coração dele. E eu falo assim, eu acho difícil eu errar, isso aí depois eu posso até checar lá com Deus depois, mas na minha opinião, eu acho que Cornélio era muito melhor que eu, cara. Como pessoa. Imagina o cara orar a ponto de chacoalhar o céu e falar assim, que isso? Meu, tem um cara lá que está orando e a oração dele chegou aqui. Manda o anjo lá. Só que o anjo aparece para Cornélio, sim ou não? Só que o anjo, cara, no mundo que a gente está hoje, que é esse mundo de IA, tecnologia, vamos facilitar os negócios, né? Então, o que acontece? O anjo chega para Cornélio, e o anjo fala, Cornélio, o quê? As tuas orações subiram a Deus, e as tuas esmolas, cara, virou um memorial lá. Agora, irmãos, fala para mim, não era mais fácil o anjo ter falado o que era para fazer? Já estava lá, vamos economizar, filho, não tem tempo para perder não, vamos. E o anjo chega e fala assim, eu não posso, sabe por quê? Ele não falou isso daqui, mas por que o anjo não pregou? Cara, eles chamaram Pedro de uma outra cidade para ir lá para dizer o quê? Para dizer o testemunho de Jesus Cristo. E para dizer o testemunho de Jesus Cristo, o anjo não podia ter falado? Não podia ter falado, porque a palavra de Deus fala assim, mas ainda que um anjo do céu vos anuncie um evangelho, seja anátema. Não é para receber evangelho de ninguém, o evangelho, ele vai vir por aqueles que Jesus determinou, é pela igreja. Amém? Então o anjo não podia compartilhar, é a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 1:5, se não me engano, né, que a gente falou, ele fala assim, e não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, ou seja, cara, não é porque você está vendo, tem carinha boa não, que é de Deus. Faz sentido? Então, Cornélio, ele viu o anjo, mas o anjo estava debaixo de um princípio, e ele não podia quebrar a regra. Mas você sabe que hoje, se fosse hoje, às vezes a gente ficaria impaciente com o anjo, sim ou não? Meu, já não estava aqui, agora eu vou ter que chamar o Uber, para ir lá em São Paulo, 50 quilômetros, querido, Cesareia a Jope, numa estrada ruim, porque aqui, querido, você pegar Fernão Dias, leva o Igor um dia, vamos lá, Igor, fazer uma corrida, meu, em 6 horas você chega em São Paulo, o Igor, né? Mas aqui demorou 2 dias, né? Chegou no dia seguinte. Então, é interessante ver como que Deus ele faz as coisas, ele fala assim, vai lá e manda chamar Pedro. E esse Pedro, ele vai vir falar para vocês o que vocês devem saber. Oh, que legal. Quem quer saber a vontade de Deus aqui? Joia. Ele vai falar para você. Só que, aí ele vai lá e manda os homens até a casa de Simão, o curtidor de couro. E quando chega lá, Pedro estava no terraço, o terraço da casa era um lugar mais fresco. E ele estava orando ali, e o anjo aparece e faz essa proposta para ele. O anjo chega e fala assim, Pedrão, tem aqui o camelo, tem também o lagartinho aqui, ó. Não é a peça lagarto, é o lagarto mesmo. O lagarto tem o porquinho aqui, tem os camarão, e as conchinhas lá, como que chama aquele negócio? Marisco, né?
levanta, mata e come. E aí tem uma contradição, queridos. Sabe por quê? Porque Pedro, ele caminhou com Jesus. Jesus não ensinou para Pedro o judaísmo, porque Pedro já conhecia o judaísmo. Aliás, o que escandalizava os judeus a respeito de Jesus eram as tradições e as cerimônias. Jesus, ele se importa com pessoas, não com tradições e cerimônias. É por isso que Jesus, ele passava lotado nas tradições, nas cerimônias. Ele não passava por cima das escrituras, mas ele passava por cima das tradições da cerimônia. É por isso que o povo o odiava tanto. Então, quando Pedro chega, quando o anjo chega e apresenta isso e fala, mata e come, eu fico perguntando, cara, que cara de pau! Por que, irmãos, que cara de pau? Porque ele não comeu porque era imundo ou impuro, ou seja, tem uma parte que fala comum ou imundo. E qual que é a diferença? Eu nunca comi nada comum ou imundo. O imundo são esses bichos aí, que pela lei é proibido. Mas o que é comum? Comum é o que poderia ser comido, mas desde que fosse abatido da forma correta, até que tirasse toda a gota de sangue. O animal que fosse abatido dentro do templo também não tornava a pessoa imunda, mas o animal que morresse de velhice ou de doença, então esse animal era imundo. Então o que acontece? Os caras trazem, peraí, ô Pedro, fica aqui na minha casa. Para você ter uma ideia, vamos dizer que estou usando bastante o Igor aqui, porque ele está bem embaixo da luz, está fácil de ver, né? Mas, então eu vou continuar usando o Igor. Se o Igor fosse curtidor de couro, e ele escondesse da Caliane, que ele é curtidor de couro, e casasse com ela poderia pedir divórcio para ele, ou que a mulher não podia pedir divórcio para o homem. Mas se ele escondesse isso, ela podia. Então você fala para ela as coisas que você faz, viu? Aliás, você não tem problema com ela, né? Mas então o negócio, queridos, a questão é, o imundo é aquilo que Deus já determinou na lei, mas o comum é aquilo que era permitido, mas que se não fosse abatido da forma correta, ou se não fosse, se morresse de velhice ou morresse de doença, então ele passava a ser comum. Então Pedro, ele chega e fala assim, eu jamais comi nada assim, tal. Mas você está falando o que, Pedro? Você está na casa de um cara que é curtidor de couro, que ele negocia carcaça. A profissão dele faz com que ele seja em todo tempo imundo. E você está dormindo, você está comendo a comida que o cara come, e quando eu falo para você, faz isso, você fala não. É muita inconsistência. Mas ele falou não por 3 vezes, ele não falou assim, a terceira, insiste mais uma vez. Não. Então ele falou assim, não vou comer, e recolheu. E quando ele chega lá em Cesareia, o que acontece? Eu vou até abrir esse parênteses, mas imagine aqui, Pedro chega a Cesareia, e aí, como chama o menino lá? Cornélio. Aí o Cornélio chega para Pedro e adora, se prostra e adora. E aí Pedro faz o quê? Ei, levanta. Querido, se Pedro estivesse aqui hoje, ele ia mandar muita gente levantar também. Não faça isso, porque eu sou homem igual você. Não é para você se prostrar diante de mim. Não é para você se prostrar diante de mim. Eu sou homem igual você. A mesma coisa acontece com anjos no Apocalipse e João. João se prostra diante do anjo, o anjo fala assim, levanta, não se prostre diante de mim, porque eu sou teu conservo.
Então, aqui o que Pedro fala? Levanta, porque eu sou homem igual a você. Tá bom. Aí Pedro, ele veste uma roupa de adventista, aqui eu estou brincando, né? Mas uma roupa daqueles que guardam a lei. Ele vai falar assim, vocês sabem que eu não posso estar aqui com vocês, né? Porque vocês são, pela nossa tradição, vocês são imundos, né? Cara, mas ele não percebeu que ele estava na casa de Simão, curtidor? É uma incoerência, é uma hipocrisia. Mas o problema aqui, queridos, é que aí chega Cornélio numa inocência. Por quê? Porque esse negócio das leis cerimoniais para um romano era só um misticismo. Sabe aquele pessoal que põe sal grosso com alho e pimenta no negócio? Né? Põe lá no negócio lá. Tipo, então o romano olhava aquilo e falava assim. Mas o romano, ele chega para Pedro e fala assim, ele fala, então por que você me chamou? Ele fala, então, eu estava orando, aí o anjo falou assim, vai lá e busca Pedro, e o Pedro, sabe onde que ele vai estar? Ele vai estar lá na casa de Simão, o curtidor de couro. Eu não sei se Pedro tirou um pigarro da garganta, alguma coisa. Meu, a primeira coisa que o cara chega é falando, vocês sabem que não é permitido, né? Pois é, mas o anjo já tinha revelado onde que você estava. Mas o que eu estou falando aqui? Queridos, por que Pedro estava na casa do curtidor de couro? Deus manda ele fazer um negócio, ele fala não. Ele vai e obedece indo lá para a casa de Cornélio. E aí ele vai dar uma dessa. Você sabe por quê? Fala assim, não. Preste atenção. Porque muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar as nossas hipocrisias. Não está conseguindo enxergar. E é um evangelho que não tem máscara, gente. O problema, queridos, mas, ei, preste atenção. Pedro não tomou um esculacho, nem de Cornélio, nem do anjo. Falou assim, hipócrita, acorda aí. Mas eu acredito que uma coisa que Deus quer nos ensinar com isso daí. Queridos, não é porque você não está vendo que você está certo. Mas o evangelho, ele vai nos confrontar. O evangelho, ele vai falar, cara, você já viu o cara falando de organização, é desorganizado. O cara falando de compromisso, não tem compromisso. O cara falando de respeitar a esposa, não respeita a esposa. O cara falando, cara, ele fala. E se você for falar com ele, fala assim, não, mas peraí, mas eu... Por quê? Porque aprendeu a julgar os outros pelas ações e julgar a si mesmo pelas intenções. Eu julgo os outros pelas ações, mas eu me julgo pelas intenções. Não, mas eu tinha uma intenção assim. Não, cara, não é assim que funciona. Então, o que Pedro mostra aqui é um problema, é uma anomalia no caráter. Ele não consegue enxergar o que ele está errando. Ele está cobrando algo dos outros que ele não está fazendo. Agora, quando a gente pensa em Cornélio também, uma coisa que é muito importante você ver assim, Cornélio, ele financiava o povo judeu. E agora quando Pedro chega e Cornélio vai lá e se prostra diante de Pedro,
Você percebe o que ele está fazendo, querido? Ele está correndo risco de vida. Porque vai um cara da Coreia do Norte se prostrar diante de Jesus, Kim Jong-un manda matar. Kim Jong-un manda matar. Isso aqui é do nosso espaço pet, viu, gente? A gente está com isso. Não, ainda não. Né? Hanna, bota esse gato para correr. Então, quando o Cornélio chega para Pedro e se prostra diante de Pedro, ele está deixando claro para Roma também que César não é o meu Deus. Ele está correndo risco de vida. Então aqui a gente vê um Cornélio que está disposto a morrer, a perder seu emprego, porque ele se encontra com alguém que Deus mandou. Eu achei maravilhoso assim os testemunhos, a Sabrina, o Iago, né, o Dinho, a Natália, falando sobre essas questões do emprego, né, a Sabrina mandou currículo, a empresa chama ela para trabalhar, ela com a passagem comprada para Marajó. Aí quando ela vai começar, na semana que vai começar a viagem. Queridos, não é uma pessoa que está trabalhando 2 anos na empresa, fielmente e tal, e vai lá para o patrão e chega e pede folga, não. Não, é o cara que está sendo para ser contratado agora, fala assim, só que tem uma coisa, tem uma viagem, que é um projeto missionário que eu estou para fazer agora, tal, então posso começar quando voltar? O que o cara vai falar? Lógico que pode. E pôde. E pôde. O outro perdeu o emprego, falou assim, não, eu vou para a viagem. Quando chegou já estava empregado. Por quê, queridos? Porque quando você está debaixo de obediência, quando você se compromete com Deus, Ele mostra fidelidade com você. Ele mostra fidelidade. Então, era um risco que ele estava fazendo, né, essa exposição de Pedro. E aí chega a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquilo que Pedro fala. A vontade de Deus, tanto para Pedro quanto para Cornélio, é que eles recebessem o perdão dos pecados, que eles fossem batizados em nome de Jesus, e que eles recebessem o dom do Espírito Santo. Essa era a vontade de Deus para Cornélio, sua família e seus amigos. A vontade de Deus para Pedro era que ele fosse lá e falasse o que Deus tinha feito por eles. Então, nessa passagem aqui, uma coisa que eu queria muito colocar é o seguinte: se eu falasse assim, né, quantos aqui gostariam de ouvir o anjo falando com você? Né, por exemplo, já pensou, você está orando, e aí o anjo chega para você e fala assim, ó, Felipe, faz o seguinte, ó, você está orando, você vai lá para Embu-Guaçu, nossa, mas é judia, né? Não, aí tem que ter muito compromisso mesmo. Você vai lá para Embu-Guaçu e você vai pregar lá para os caras. Oh, irmãos, de verdade, eu não sei quantos você, talvez você já teve essa experiência. Alguém aqui já teve uma experiência com o anjo, de o anjo aparecer para você e falar assim, eu quero que você faça tal coisa? Tipo, mais alguém? Eu sei que isso é real, eu sei que isso existe. Eu nunca tive esse privilégio. Mas, se eu perguntar assim, ó, quem gostaria que o anjo falasse com você? Talvez você levantasse a mão. Mas na real, se Deus não puder contar com você para vir da tua casa na igreja no dia de chuva, por que o anjo vai mandar você 50 quilômetros para lá? Se Deus não pode contar com você para pegar uma cartinha na célula, vou fazer a dinâmica. Por que o anjo vai gastar o tempo dele para... Você percebe, às vezes a gente bota umas limitações em Deus, porque a gente não está disposto a pagar um preço, mas isso não é uma coisa, nossa, queridos,
é uma coisa social, é uma coisa, a nossa sociedade, por causa de tecnologia, por causa de nós estamos cada vez mais preguiçosos. Queridos, nós estamos caindo em idolatria. O profeta Jeremias, quando ele dá uma rabada nos pastores de Israel, fala assim: vocês estão deixando as minhas ovelhas irem para os montes. E por que ele fala dos montes? Porque nos montes eram onde ficavam os altares dos deuses estranhos. As ovelhas, vocês não congregam mais as ovelhas estão assistindo online. As ovelhas, elas estão aqui, elas estão no entretenimento. Por quê? Porque, queridos, preste atenção, está difícil de arrumar empregados, pessoas que queiram trabalhar hoje em dia. Por quê? Porque a sociedade está ficando preguiçosa. Mas deixa eu abrir os teus olhos à real. Se você abrir meu Facebook é para os tiozinhos, né? No meu caso aqui, isso aqui eu aprendi no começo da pandemia, e aí eu aprendi também que eu era tiozinho, né? Você também, né? Então, mas se você abrir o meu Facebook, você vai ver lá o pessoal lá fazendo uns exercícios de calistenia. Irmãos, já tem mais de um mês que aquilo está no meu Facebook, e até agora eu não perdi nenhum quilo e não nasceu nenhum músculo em mim. Mas eu estou vendo todo dia. Mas não fez nada. Porque o que vai fazer você crescer é a prática. Quando você assume uma liderança de célula, queridos, muita gente não quer assumir liderança de célula, sabe por quê? Eu falo isso com muito carinho, com muito temor, mas é porque nós estamos sendo envolvidos por uma preguiça cultural, onde nós não queremos nos comprometer. Aliás, sabe por que eu não vou vir no sábado na oração mensal? Porque, cara, não é muito a minha cara. Ei, você é exército de Cristo, parceiro. Tem essa de gostar, não, varão. Você quer que o anjo fala com você? Aí você quer chamar a atenção do povo aí para... Não, Odinho, porque você tem que ser um cara assim, assim, assim. Gente, nós estamos sendo hipnotizados por essa onda. Eu até usei hoje de manhã, a gente fez uma ministração sobre um novo exército, né, um grande exército, um novo exército, um grande exército. E aí, antecipadamente, eu já liguei para algumas pessoas e falei: você pode me ajudar com umas inscrições e tal? E na minha cabeça, o que eu pensei? Eu pensei em colocar literalmente estandes que as pessoas pudessem se levantar e ir lá preencher. Aí, a Natália, ou o José, não sei, ou um ou outro, mas eles são um, então falou de um, falou do outro, tá bom. Aí eles compartilharam comigo: pastor, tive uma ideia, que se a gente fizer um QR Code e tal, porque facilita, não é verdade? E aí eu falei assim: joia, vamos fazer. Olha essa daqui é fresquinha, eu aprendi agora, por isso que eu estou compartilhando. Aí depois, aí o pessoal entrou, né, umas 20 pessoas entraram, tal, naquela multidão, né? E aí depois eu falei assim: uau, nesse caso, na verdade não era o que era para ser feito mesmo. Nesse caso aqui, e lógico, sou muito grato, viu? Mas eu estou aprendendo também. Nesse caso, o que nós precisávamos era mesmo de mesas ali, onde as pessoas, elas precisassem pegar essa fila, onde elas fizessem a sua inscrição, onde elas se posicionassem. Hoje está tudo aqui, cara. Está sendo um veneno para todo mundo. Queridos, tem pessoas levantando da cadeira, assim, lógico, existem as suas exceções, né, uma pessoa, mas, cara, jovem que está... Cara, seria cômico se não fosse trágico. Não é verdade? Não. Percebe? Então, o que eu estou querendo dizer? Queridos, Deus tem anjos para falar conosco. Ele tem projetos para nós. Mas a gente não vai crescer se nós não nos posicionarmos num compromisso.
Não dá. Faz o teste no seu casamento. Faz assim, ó. Usa uma regra assim para tudo, para o emprego, para o casamento, para a igreja, qualquer coisa. Mas usa a mesma regra. Aí a mulher está lá lavando louça, amor, vem me ajudar. Aí você fala assim, peraí que eu vou abrir aqui a minha internet, e eu vou ver o cara lavando louça aqui. Vai ver o que vai dar. Não vai virar. Não vai virar. Em contrapartida, queridos, hoje eu estava falando com a Gabi, me trouxe muita alegria, a Gabi do Pedro ali, né? Me trouxe muita alegria, porque ela falou assim, pastor, mas como que é esse negócio, né? Por exemplo, porque eu não me vejo ainda preparado para assumir uma célula e tal, mas às vezes eu vejo, nossa, porque tem que ter muito compromisso, né, tal. Queridos, preste atenção, se você não consegue assumir uma célula, você não consegue manter um casamento. Se você não consegue ter um compromisso de uma vez por semana, 2 vezes por semana, como que você vai se comprometer para a vida inteira com alguém? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer, e aqui pode ser célula, mas pode ser qualquer outra coisa. Eu estou colocando célula porque é o meu mundo. Mas preste atenção, quando você se obriga, por exemplo, o outro dia eu conversando com a irmã, eu falei, e aí, você não veio hoje? Ai, pastor, eu estava cansado. Eu falei, é assim que funciona, quando eu estiver cansado, não venho? Legal. Vou fazer isso aí. Não vou fazer. Não dá, não funciona assim. Percebe? Então, o que acontece? Mas o fato, por exemplo, se você se levanta como um líder de célula, esse compromisso, como qualquer outro compromisso, compromissos nos obrigam. E isso não é ruim, isso é bom, isso nos faz bem. Por quê? Porque quando você é capaz de assumir compromissos, você vai desenvolver o teu casamento, parceiro. Você vai desenvolver no teu trabalho. Você vai desenvolver, você vai se destacar entre outros que não querem compromisso. É precioso. Tem coisas, irmãos, que só a igreja faz para você. Tem coisas que só a Filco faz para você, né? Tem coisas que só a igreja. Isso aqui é só para os mais tiozinho também que lembrar. Quem lembrou dessa propaganda aqui? Hein? Aí tem um jovem. Tem um jovem que lembrou. Mas o que eu quero dizer, queridos? Tem coisas que Deus nos levanta para fazer, para te possibilitar fazer o que você jamais conseguiria fazer. Preste atenção, saiu um estudo uma vez eu não sei quem que promoveu esse estudo aí, mas era um pessoal da NASA, coisa assim, que falava assim, se um bebê nasce, cadê o Everton, está aqui não? O Everton, tenho certeza que ele viu isso daí. Aliás, eu até duvido se não foi dele que eu ouvi isso daí. Mas, se um bebê nasce na estratosfera, né, ali onde já está a força da gravidade, já não pega mais, o cara nasce lá, e fica voando, assim, vagando, assim, ó, né? Quando ele entra nessa lei da gravidade, ele morre, porque o corpo não criou a força, a resistência para aguentar. Se o pintinho estiver bicando para sair do ovo e você quebrar a casca para ajudar o cara, ele morre, porque ele precisa daquele esforço para vencer. A borboleta, cara, depois você pega, tem uns reels aí que mostram a força que a bicha faz para sair do casulo, velho. É uma força incrível, mas não tente ajudar. Não tenta ajeitar o horário. Não tenta facilitar. Assuma o compromisso. A palavra de Deus fala, honrado seja aquele que não volta atrás da sua palavra, ainda que com perda. Cara,
Cara, não tenta facilitar. Você pode estar até se achando esperto. Não, vou quebrar aqui pro Pintinho para ajudar. Você vai ver, mano, sou o cara. O Pintinho vai olhar para mim e vai falar assim: uau. Não. Eu quero, irmãos, que nós nos aproximemos de Deus, mas isso demanda TSD. Eu quero, TSD é tempo sozinho com Deus. Eu quero que Deus fale conosco. Eu quero que nós sejamos uma igreja cheia da palavra, cheia do Espírito. Eu quero ter experiências sobrenaturais, mas isso não vai vir pela internet. Não vem, amados, não vem, olha, cara, não vem. Deus tem mais para nos revelar. O que eu mais gostei dos testemunhos aqui, é porque eu acredito que a maioria deles, se não todos, mas o que eu ouvi deles, foram desafios que eles romperam, que eles venceram, que eu falei assim, uau, aqui eles jamais venceriam, aqui jamais teria uma experiência dessa, aqui jamais teria essa visão. Mas para ter essa visão, para ter essa experiência, às vezes é uma experiência até ruim, até difícil. Chamaram o pastor Eibe para ir para os legendários. O pastor Eibe falou assim: olha, eu vou. Mas aí o personal trainer dele, né, o pastor James, falou assim: ô pastor Eibe, mas é o seguinte, nós não vamos pegar leve com você lá não. Ele falou: não, mas não quero que pegue. Não quero que pegue. Amados, não veja isso daqui como um pai cobrando o negócio para você torcer o nariz. Não, não, não. Veja como um pai que fala assim: sai do casulo e Deus vai te usar. Sai do casulo e Deus vai te usar. Sai do casulo, Deus vai te usar. Mas ninguém vai poder te tirar do casulo. Tem preço a pagar, queridos, mas vale a pena. Vale a pena. Nós precisamos nos comprometer com o nosso TSD, né, esse tempo sozinho com Deus. Nós precisamos, queridos, nós precisamos orar. Quer um exemplo aqui, ó? Quantos nessa semana aqui, ok, Senhor, um dos olhos pelo menos, dá uma chegada para cá assim, ó. Ok, diante do Senhor, ok? Então não se engane para fazer média. Vamos combinar assim? Quantos aqui oraram essa semana pelo nosso presidente? Eu sei que tem pessoas que oraram, mas, ok, diante do Senhor, ninguém. Okay, tá. E pergunto para você, igreja, como igreja, é importante nós orarmos pelo nosso presidente, sim ou não? Sim. E quando nós vimos para a reunião de oração mensal, nós oramos. Talvez você não tenha orado pelo seu líder de célula ou pelos seus liderados, mas se você veio, você ora. Talvez você não orou pelos twins. Quantos oraram pelos twins essa semana? Olha, peraí, calma aí. Deus, dá uma... Quantos aqui oraram pelos twins essa semana aqui, ó? Você percebe como que a oração mensal não é uma brincadeira, é um compromisso que nós precisamos ter? Porque se todos nós sabemos que temos que orar, não estamos orando lá, nós temos que orar onde? Aqui. Não é brincadeira. Nós estamos numa guerra e é espiritual. E nós precisamos ganhar força. Porque a tempestade vem. A tempestade vem. Esteja certo de que quando ela vier,
Você fez uma boa estrutura. Como? Como que faz a estrutura, irmãos? Diga, praticando a palavra de Deus. Ele fala, todo aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a um homem sábio, que ele finca a sua casa na rocha. Mas o tolo não, ele ouve, e até tem uma passa. Quantos aqui já viram aquele episódio do Chaves, que tem o Chaves lá, Chaves, o Kiko, o professor Girafales, Dona Florinda e tal, e tem uma mesa de bolacha, os caras estão pegando a bolacha, fazendo assim, ó, porque a pobreza aqui está muito grande, né, tal, e o Chaves tenta pegar a bolacha, e os caras só pegando as bolachas na frente dele, porque ninguém atende, né, porque não sei o que, porque a gente tem que orar, né, porque a gente tem que ter compromisso, né, porque a gente tem que fazer, né, Cara, olha que crítica inteligente. Cadê o Luquinhas? Pastor, você está querendo dar uma bolacha para a gente? Não, não é isso, não. O que eu quero dizer é, Deus nos dá uma possibilidade, que se nós aceitamos, nós seremos destaques no meio de uma sociedade que ninguém quer fazer nada. Pastor, por que a igreja é assim? Não, não é a igreja. É a sociedade. A igreja é um recorte da sociedade. Tudo que tem na sociedade tem na igreja. E sempre vai ter. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrar. Deus, Ele vai fazer com que muitas pessoas lancem fardos que impedem elas de correr. Nós crescemos no meio de EBFs, Escola Bíblica de Férias. Nós crescemos no meio de encontros infantis que fala, quem gosta da mamãe levanta a mão, eu, quem gosta do papai levanta a mão, eu, quem faz xixi na cama, eu, né? A gente cresceu nesse meio. Você fala assim, quem quer uma unção fresca do Espírito Santo? Você vai falar, eu. Agora, para que se a unção é para curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho? Para que uma nova unção? Se a gente vai sair daqui e vai sentar no sofá e rolar reels. Pastor, não pode assistir reels? Pode assistir reels. Mas esse culto dessa noite aqui é para falar assim para você. Pode ser que esses reels, como outras coisas, tenham sido montes, que você como ovelha esteja colocando deuses no lugar do teu Deus. Jesus, queridos, Ele se comprometeu por nós. Ele se comprometeu até o fim. E eu vou te falar uma coisa. Eu sei que muitos de vocês jejuam. Muitos de nós jejuamos. E a gente sabe que não é gostoso jejuar. A gente gosta do fruto que a gente tem depois do jejum. Seja que emagreceu, seja que... Estou falando de você estar mais sensível ao Espírito, que você, né? A gente gosta do fruto do jejum, mas a verdade é, o jejum não é gostoso. Jesus, a palavra de Deus, ela fala que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
obediente até a morte e morte de cruz. Mas obediente até a morte quer dizer, não foi só na hora que ele falou: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E não era feita a vontade de Deus tinha que ser feita, então era uma vontade contra. Você acha que Jesus, ele queria jejuar, a carne dele estava querendo jejuar? Você acha que a carne dele queria passar? Olha, tem cidades, irmãos, cidades, a palavra mostra que tinham cidades que eles traziam coxos, aleijados, cegos, endemoniados, trazia todos os lugares e ele curava a todos. The Chosen fez um episódio, não lembro qual que é os discípulos estão brigando e Jesus, depois de ter curado, ele estava extremamente exausto lá, e os caras ficam até sem graça, porque estava brigando, falando: meu, olha o que o cara está fazendo, ele está dando a vida inteira no negócio, cara, ele é comprometido com esse projeto. Pastor Ebe essa semana falou assim para mim, falou assim, falou: olha, pastor René, você precisa de líderes, mas pode chamar a atenção deles. Se eles torcer o nariz é porque esse daí ainda não está pronto, não. Irmãos, a gente pode vislumbrar o fruto do nosso penoso trabalho e nos alegrar, ao invés de torcer o nariz para a barreira que vem agora. O mesmo Deus que mandou anjo falar com Cornélio, falar com Pedro, ele ainda existe, e ele ainda fala, ele ainda se mostra. Deus quer nos usar, para que quando a tia Andréia chega no Dinho e fala assim: Dinho, ora por mim, meu coração está pesado. O Dinho sabe até a passagem que vai falar: olha, não temas, dá para morar. Vai chegar Cantuária, chega no Noan e fala assim: Noan, cara, estou com uma dor no joelho. Noan fala assim: cara, vamos orar por esse negócio aí. Então você fala assim: pastor, qual que era a ideia de hoje? É dar chulapada? Não, a ideia de hoje é falar: vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Ei, não remova os marcos antigos. Você nunca vai se relacionar com Deus sem ter TSD. Você nunca vai relacionar com Deus sem a leitura da palavra. Você nunca vai se relacionar com Deus, tipo, de verdade, mostrando relaxo, desprezo, apatia com aquilo que Deus está fazendo. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu sei, queridos, muitos de vocês têm se esforçado tanto, e além disso ser um conforto lógico para o nosso coração, cara, você vai ver o que Deus vai fazer. Como diz o Elias, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você pode ter certeza que nenhum trabalho nosso é vão no Senhor. Mas eu quero falar: vinde, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor, voltemos, vamos voltar a chegar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho e orar, parceiro. Vamos voltar a pegar a palavra de Deus, até fora do celular, para não abrir pop-ups que não é para abrir lá, pega a palavra de Deus, pega uma caneta, tem um carinho vai no Pirueta, compra um caderno novo, faz as suas anotações, deixa Deus te revelar todos os dias, uma palavrinha, e você fala: dia 26, Deus falou isso daqui comigo, olha que legal.
nós vamos nos enchendo da palavra, da oração. Quando a gente vê, nossa, nós estamos sendo referência, as pessoas estão procurando você e falando assim: ó Luciano, cara, meu casamento não está legal, quero orar por mim, por favor. Vai chegar, amor, cara, estou quebrado financeiramente, brother, ora por mim, por favor. Deus vai fazer coisas incríveis, queridos. Mas Ele não vai fazer se nós não buscarmos de todo o coração. Porque se não buscarmos de todo o coração, nem encontrar com Ele a gente vai. Ele fala: você vai me buscar, e você vai me encontrar, quando você me buscar com todo o seu coração. Às vezes, queridos, quantas vezes a gente está andando para trás, cara, olhando para frente, igual o Walker lá. Você está olhando para frente, mas andando para trás. Não é mais, você não faz mais, você não age mais, você não veste mais, mas está olhando para frente. Eu creio que essa é a palavra que Deus tem para nós. É uma palavra onde nós precisamos ver as nossas hipocrisias, nós precisamos ver as nossas ações incoerentes. Precisamos nos posicionar como igreja. Ei, está vindo muita gente. Querido, preste atenção, preste atenção. Nós pedimos ao Senhor: dá-nos vidas, dá-nos vidas, dá-nos vidas. E Ele está nos dando vidas. Agora, aquele que ouviu a nossa oração e nos dá vida, Ele fala assim: agora eu vou pedir uma coisa para você. Que? Você me ama? Ama. Cuida das vidas que eu estou te dando. Cuida deles. Cuida deles. Cuida deles. Cuida deles. Cuida deles. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui, porque, Pai, para ser bem verdadeiro, em muitas dessas coisas que eu falei, Senhor, eu sou o primeiro nesse altar, por favor. Por favor, Senhor. Eu estava pensando nessa música, é isso. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Cara, não tem nada que vale mais você perder o sono queimando de amor por Jesus, porque tem gente que perde o sono, queridos. Essa noite mesmo eu perdi o sono, estava com uma preocupação, levantei e falei assim: vou fazer meu TSD. Eu não levantei porque eu estava queimando de amor, eu levantei porque veio uma preocupação. Eu falei: vou ficar girando nada, vou fazer meu TSD. Vamos olhar para frente e andar para frente. Como que você quer ver esse mundo? Irmãos, me ajuda no seguinte: eu quero ver esse mundo diferente, mas eu preciso ser diferente, fazer um bom exemplo para esse mundo. Vamos dar mão, vamos mostrar para esse mundo que dá para ser diferente, que dá para sermos pessoas comprometidas.
Senhor, muito obrigado por falar conosco. Senhor, eu não sei nem como orar exatamente, porque se essa nossa reunião aqui me traz para perto do teu altar para falar, o que você vai pedir? Eu não sei. Eu quero que o Senhor nos molde. Eu sei que a tua vontade é que todos os povos te louvem. Eu sei que a tua vontade é que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e entremos no teu céu. Eu sei que a tua vontade é que nós compartilhemos isso, para que outros também entrem no teu céu. Te agradeço, Senhor. E agora que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, que as consolações do doce Espírito estejam sobre nós, sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre. Amém.